Vou começar pela Clarissa. Clarissa, queria que você falasse novamente sobre as questões relacionadas ao tarifaço dos Estados Unidos. Ainda me chama muita atenção a bandeira dos Estados Unidos que foi aberta no dia da independência do Brasil, mas uma bandeira enorme dos Estados Unidos aí na Avenida Paulista, indicando o engajamento dos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro com relação ao que está sendo feito pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Ele que deu indicativos, inclusive, nesta semana, de que as tarifas só seriam revistas depois que uma anistia ampla fosse votada no Congresso Nacional, concedendo o perdão ao seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ficou claro que, pelo menos dentro do núcleo bolsonarista, especialmente daqueles que participam destas manifestações, o movimento do deputado surtiu efeito, gerou engajamento, né, Clarissa? Em alguma medida, sem dúvida, né, Pedro? Mas a gente não pode deixar de observar que, por exemplo, não é um foco dentro do discurso do governador Tarcísio de Freitas, por exemplo, que é o principal líder, tido aí como grande porta-voz dessa manifestação hoje. Até porque a gente sabe que Tarcísio se vê numa saia muito justa para discutir esse assunto, uma vez que ele próprio, lá no início desse processo, acabou enfrentando ali uma rejeição, uma repercussão negativa do fato de ter endossado ali, falado no tarifaço, considerando o impacto brutal que isso tem sobre o setor produtivo aqui em São Paulo, né? Muitos dos nossos empresários aqui no estado são exportadores, foram impactados pelo tarifaço dos Estados Unidos e isso forçou o governador a recalcular a rota. Ele, após as primeiras semanas, aquela largada ali um pouco confusa, ele virou uma chavinha e passou a fazer um discurso de proteção do empresariado paulista diante do tarifaço, sempre explicando que tem uma posição política favorável e de grande lealdade ao ex-presidente Jair Bolsonaro, mas apontando que ele, no papel de governador, precisava também dar assistência, encontrar uma forma de aliviar o peso dessa confusão toda sobre os empresários, o setor produtivo, o setor exportador aqui de São Paulo, cumprindo ali o seu papel de governador, mas também subindo um degrauzinho, abrindo um canal de diálogo com alguns setores do governo americano, chegando a conversar com integrantes do governo americano a respeito da questão do tarifaço, se posicionando como um potencial foco de diálogo, caso esse diálogo viesse a ser aberto. Então, para a figura de Tarcísio de Freitas em especial, esse vínculo direto, essa reação direta ali ligada a Donald Trump e ao tarifaço dos Estados Unidos, é um ponto de desconforto. Mas a gente também observa que, naturalmente, uma parte expressiva da militância bolsonarista enxerga nesse vínculo de Eduardo Bolsonaro, da família Bolsonaro com o governo Donald Trump, um trunfo importante. Não só para uma eventual campanha para livrar o ex-presidente Jair Bolsonaro da prisão, para muito além disso. O vínculo com Donald Trump é visto dentro do bolsonarismo como uma arma importante, um ativo fundamental para um eventual líder de direita que venha a ascender à presidência da República. Assim como isso já era tido como algo importante durante o governo de Jair Bolsonaro. Só que agora a gente tem um Donald Trump que vai para o mundo e apoia o bolsonarismo e declara abertamente que está trabalhando por Jair Bolsonaro, traz esse componente político para dentro da sua própria política comercial. Então, isso, do ponto de vista de construção de uma imagem de um futuro presidente da República que possa vir a ser eleito pelo bolsonarismo, é um ativo interessante de qualquer forma. Hoje, é desconfortável para Tarcísio de Freitas fazer o vínculo direto com essa questão do tarifaço, por conta da posição dele como governador, mas caso ele caminhe e avance mais passos na direção de uma campanha presidencial, mais adiante esse vínculo é tido como muito interessante junto a uma parcela expressiva do eleitorado. Desculpa, gente, eu vou tomar uma aguinha aqui, eu estou falando aqui desde as 10 da manhã, a voz já está pifando um pouquinho.